Fala pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, sempre para trazer para você, telespectador e investidor, as melhores cabeças do mercado para debater os temas quentes do momento sobre investimentos, mas também para trazer aqueles conteúdos que fazem a cabeça do mercado financeiro brasileiro pelas pessoas que constroem esse mercado. E um assunto que tem estado bastante em alta no mercado financeiro brasileiro é justamente a incorporação, trazer uma das paixões nacionais para esse mercado. Então, trazer o futebol, que é esse principal expoente esportivo do Brasil, para o contexto de mercado financeiro, com o advento das SAFs e também com o advento de investimentos financeiros dentro desse setor. Mas para tornar esse setor ainda mais atraente, existem uma série de iniciativas, como tornar o business futebol mais bem estruturado e mais rentável. E um dos grandes especialistas desse mercado que está aqui hoje conosco para bater esse papo com a gente, desvendar alguns desses mistérios que fazem do futebol um grande ativo financeiro. Estamos aqui com Amir Somogyi, que é diretor lá da Sports Value, não é isso, Amir? É isso, obrigado pelo convite, é exatamente isso que você colocou. Um momento único do futebol brasileiro, um futuro mais corporativo, menos clubístico. Maravilha, a gente tem aqui a tradição de, no programa, trazer aquelas perguntas difíceis, né, para ouvir e ajudar a aprender, que o nosso telespectador aprenda com a resposta desses especialistas. E uma pergunta que eu carrego comigo, né? Às vezes eu tenho visto as discussões sobre SAF e aí valor de mercado, por exemplo, do Atlético Mineiro. Por que o Curitiba saiu por esse valor? Por que o Cruzeiro saiu por esse outro? Se quando a gente vê o valor de mercado está considerando o valor da dívida ali ou não? Eu vou jogar essa bola para quem melhor poderia responder. De onde vem o valuation do clube de futebol? Bom, é bom, essa pergunta é interessante porque o valuation dos clubes, que é uma ciência, assim como nas empresas, ele tem umas peculiaridades, vamos dizer assim. Se você fizesse o fluxo de caixa descontado dos clubes, nenhum dos clubes teria valor. Por quê? Porque essa técnica muito utilizada, ela não permite alta lucratividade no meio do futebol. É muito raro, a não ser em momentos específicos com venda de atletas, mas não é uma receita previsível. Uma receita dita operacional, né? Na Europa, a contabilidade não considera a venda de atletas como no Brasil, como uma receita recorrente. Então, por esses motivos, é mais um múltiplo, principalmente de receita do que de EBITDA. A própria KPMG fala da dificuldade do EBITDA, porque o clube tem uma pressão por custos muito elevada, às vezes ele perde num ano, é campeão e apresenta superávit no outro. Então, por isso, eles trabalham muito, como nós também, na questão dos múltiplos, principalmente de receita. Então, isso faz com que um clube tenha, sim, o seu valor. É muito menor que o de uma empresa, por conta de tudo que eu acabei de falar, mas tem uma questão interessante, que são os ativos que um clube tem. Então, por exemplo, atletas. Quando o time é campeão, se valoriza. Palmeiras mesmo foi acompanhando o Flamengo e passou o Flamengo em valuation do elenco. Agora o Flamengo voltou a passar o Palmeiras. Então, isso é dinâmico. A questão do dinheiro no caixa, valores a receber no curto prazo, então ativo circulante, que é uma coisa que os clubes, alguns têm muito, a CBF tem muito, tem clube que tem 1 milhão em caixa. Como é que um clube que gasta 300, 400 milhões tem 1 milhão em caixa? Então tem muitos clubes que nem o Flamengo já estão num outro nível, e eu falei da CBF porque a CBF tem mais que todos os clubes somados em caixa. Então, quando a gente fala de CBF, Riga e clubes pobres, o valuation começa a mostrar isso. Então, você tem clubes que valem muito, porque tem um estádio, caso do Atlético Mineiro, que tinha um shopping convertido, né, na Arena MRV, isso faz dele a SAF mais valiosa, não necessariamente por receitas recorrentes, mas é que nem aquele proprietário de um apartamento e o outro que tem um aluguel. No valuation, um pode ser mais líquido, de repente o cara do aluguel tem mais liquidez, mas o cara do apartamento tem um ativo na hora do banco, ele vai ser considerado isso também como garantia para o empréstimo. Por que eu estou falando isso? Porque clubes que estão endividados, se tem um estádio, poderiam fazer um fundo imobiliário. E sozinhos, sem abrir mão da venda de capital, que os filmes de Uber, Spotify mostram isso, o valor que o empreendedor digital tem do share. Enquanto que nesse mercado, né, de venda de ações, às vezes falar é barato fazer um IPO, mas é barato ou você está abrindo mão do seu capital? Tem que pensar muito de diferentes óticas. Se o mercado dobra de tamanho, triplica de tamanho, como vai acontecer com o futebol, abrir mão de percentuais
não é muito inteligente se você pode organizar a casa primeiro e crescer. Então, respondendo a sua pergunta, o Cruzeiro foi vendido no pior momento, o Curitiba foi vendido depois de uma recuperação judicial. O Curitiba tem um estádio ainda que esteja velho, que vai ser reformado, é plano, obviamente, dessa nova aquisição. O Cruzeiro joga no Mineirão, que não é dele. Então, resumidamente, o Atlético Paranaense vale mais do que o Grêmio, mesmo tendo menos torcida. Então, a marca Grêmio vale muito mais que a marca Atlético, que é uma variável importante também do valuation, mas por conta dos ativos que o Atlético Paranaense tem, ele vale mais, nem dirá o Atlético Mineiro. Então, o Corinthians, por exemplo, se fosse dono da Arena, ou o Palmeiras, se fosse dono do Allianz, valeriam mais, porque o Flamengo é o que mais vale, mas não tem um estádio, né? Então isso faz a diferença. Então, resumindo, o que o valuation traz? Uma série de variáveis que colocam na mesa a gestão dos clubes. Diferente de um título que aumenta uma receita momentânea, ou a venda de um jogador, que nem o Palmeiras vendeu o Endrick, vai aumentar. Mas isso não vai ter um impacto tão grande como, por exemplo, se você incorpora um CT, como fez o Atlético Goianiense, que salta um valuation num período curto, porque incorporou ativos. Então eu acho muito interessante porque gestão de ativos, que é algo tão comum do mercado financeiro, começa a ser colocado na ciência da análise dos clubes. Então, hoje, clubes que abriram mão de um estádio, como o caso do Palmeiras, como o caso do Grêmio, versus clubes que têm um estádio, como é o caso do Atlético Paranaense, como é o caso do Atlético Mineiro, faz a diferença ali no final, na ponta, na hora que você fecha o número de valuation, aquele ativo tem peso. Por quê? Um fundo imobiliário que nunca foi utilizado por nenhum clube seria uma boa resposta para isso. Então, quando a gente pensa usualmente numa empresa, a gente precifica pelo fluxo de caixa futuro esperado. Então, eu espero que a empresa gere excedente de caixa. O clube de futebol, essa era uma dificuldade que sempre tive de entender, não espera-se usualmente excedente de caixa de distribuição. Espera-se o reinvestimento pleno desse caixa excedente. Então, o que você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi bem, uma boa forma de avaliar o clube de futebol é como se fosse mais próximo de uma carteira de investimentos que é a soma dos ativos que o compõem. Pois é, a grande diferença de uma empresa para um clube, e eu acho essa uma diferença brutal, é que se a empresa pudesse, ela compraria o concorrente, aumentaria a market share e dominaria a lucratividade. O clube não pode fazer isso. Ele precisa dos outros 19, vamos dizer assim, para jogar uma liga. O que faz esse mercado é um mercado complexo. Nossa, se eu preciso me acertar com o meu concorrente, que é o meu competidor dentro de campo, mas fora de campo vocês não são concorrentes. Tem patrocínios para todos, tem torcedor para todos, tem mídia para todos. Então dá para você viver, coexistir, vamos dizer assim, a partir do momento que você cria a liga. Quer dizer, a liga, NBA, NFL, Premier League, La Liga, Bundesliga, qualquer uma dessas ligas tem uma justificativa para existir. Por quê? É como a Fiesp. A Fiesp tem 1000 empresas lá, mas sem a Fiesp talvez fosse uma guerra insana, sem respeito, porque os donos das empresas se encontram ali. Então ali tem um fórum de debates conjuntos, porque, por exemplo, questão de tributação, questão previdenciária, questão de juros, questão de violência urbana, qualquer assunto interessa a todos. E isso é a mesma coisa no futebol. Então, a gente é muito bom no campo, vamos dizer assim. Tem muito dinheiro investido no campo e tem pouco dinheiro investido na administração, nos processos administrativos, que é a base de sustentação de qualquer setor, de qualquer indústria. Então, o que eu vejo? Eu vejo que sim, a pressão de custos dificulta a lucratividade e, por outro lado, os clubes são como ONGs. Muitos clubes sem fins lucrativos sempre argumentaram: se o clube dá lucro é mal administrado. Não. Porque se você olhar com lupa o balanço, as ressalvas dos auditores, você descobre, por exemplo, que tem muita perda futura ali. E tem. Por exemplo, você estende um processo judicial propositalmente, é possível, tem 1000 mecanismos, e naquele ano o balanço fecha bem, e no ano seguinte o balanço fecha mal. Por quê? Você teve que contingenciar, valores estão lá provisionados, e naquele ano você perdeu. Um exemplo que eu via no balanço, o caso do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, tinha uma dívida monstruosa, por não pagamento. Era de outra gestão, mas você carrega. Eles tiveram um acordo, deram seus descontos, reduziram, mas teve um desembolso. Então, no final, há esse desembolso. Então, você consegue olhar com lupa, por exemplo, que o estádio que o clube hoje cedeu para que outro construísse, porque ele não tinha capacidade financeira, foi pago em comissões e participação de jogadores em venda de atletas. A hora que o clube vende o atleta, que está repartido como uma pizza, ele perde capacidade. Tem clubes que perderam metade, até 60% do faturamento com a venda do atleta em participações de direitos econômicos, que é o termo que se dá para aquela fragmentação em pizza. Então, a gestão consciente na hora que o Barcelona vendeu o Neymar, no balanço do Barcelona apareceu
222 milhões de euros. E aí com aquele dinheiro, o Barcelona fez um monte de besteira, mas foi a opção dele. E isso arruinou o clube. Então eu acho que também fica uma lição que a boa gestão não é só na hora do ruim. As pessoas olham muito aquela empresa que está numa situação muito dramática financeiramente, e aí dá um passo importante, melhora a sua administração e tem resultados. Não. Há o excesso de dinheiro na mão de maus gestores. E isso é muito comum no futebol. Então, quando você olhar o balanço de um clube, você consegue ver com lupa várias verdades que não estão lá ali explícitas, de repente, numa DRE, mas que rapidamente você descobre que é bom ter lucro sim, porque você terá problemas no futuro. Então, o Real Madrid, por exemplo, sempre gastando mais que os adversários, fecha com lucro. O Barcelona, para fechar com lucro, tem que ter operações de venda de atletas. Sem a venda do ativo, ele não consegue fechar com lucro. Então, ele operacionalmente é deficitário. Isso apareceria em qualquer valuation. Então, o que eu sinto? Eu sinto que hoje a boa gestão vale mais no valuation do que simplesmente um time campeão. E a SAF é a solução para essa boa gestão? A SAF ela vem em vários modelos aqui no Brasil. E eu tenho uma crítica à SAF no seu nascedouro, que é uma crítica que eu faço ao mercado latino-americano. Quem me ouve vai entender. O anglo-saxão, ele obriga que um setor mal administrado se adeque às regras corporativas. Eu explico. Na Itália, mesmo que é latino, mas a Itália seguiu a linha inglesa, você se adequa. Então você tem uma SA, que é uma empresa, o clube quer virar empresa, ou vira SA, ou vira uma limitada. Então o Red Bull é limitada. O São Caetano foi uma limitada há muitos anos. Então a limitada, porque se adequa à legislação das SAs, vamos dizer assim, vigente. No caso do Brasil, como da Espanha, como de Portugal, criaram uma legislação específica. No caso de Portugal e Espanha, a SAD, Sociedade Anônima Deportiva, e no caso aqui do Brasil, a SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, que é o quê? Dá um viés especial porque o clube no Brasil tem um artigo da Constituição que permite que o clube se mantenha como clube, ainda que todos os demais virem empresa, mas você pode dar um empurrãozinho. Então, na minha opinião, que o mercado, às vezes a narrativa é errada. A SAF não está sendo discutida pela narrativa correta. Por exemplo, uma empresa, como um clube, que é eminentemente de serviços, tem ali a sua venda de produtos num ponto específico do seu negócio, mas normalmente é uma prestadora de serviços, não um clube, né, como evento, como venda de ingressos, como tantas outras empresas, que ela vai pagar 5% do seu faturamento. Então qualquer empresa de serviço paga 16%. E se você vai para a indústria, paga muito mais. Então eu vejo também que o clube não entendeu que se organizar, virar SAF, com um regime especial de tributação, é um baita negócio. Por quê? Porque esse regime especial de tributação te permite usar o mercado financeiro, emitir debêntures. Por exemplo, existe um mecanismo lá fora que chama SPAC, você vai para o mercado internacional e você pega um negócio, não o seu negócio, um novo negócio, e você vai lá para os Estados Unidos e consegue venture capital para o seu negócio, não para vender share da empresa. Então os clubes não entenderam os mecanismos. Você pagar 5% de imposto numa empresa de 500 milhões, numa empresa de 1 bilhão, quer dizer, então eu acho que não foi uma narrativa correta. Então a SAF, para aqueles que querem organizar, é um ótimo negócio, mas os primeiros que utilizaram a SAF foram os que estavam enforcados. Então vamos lá, os bons ativos ainda não foram vendidos. O que é interessante. Então assim, o Vasco não era um bom ativo, não, era um excelente ativo, estava de graça. O Cruzeiro, de graça. O Botafogo, de graça. O Curitiba já custou muito mais, porque entrou o estádio no meio, porque teve uma recuperação judicial. O Ronaldo agora vai usufruir da recuperação judicial, não o Cruzeiro, porque o momento político do clube não permitia de outra maneira. Então eu comentei com vários conselheiros influentes do Cruzeiro à época que pelo meu valuation o Cruzeiro valeria mais. Não só por causa das dívidas, pelo potencial desse negócio. Mas a situação era tão dramática que politicamente não tinha caminho. Então eu sinto também que o clube, por ser um ambiente muito político, às vezes é vendido, entre aspas, num mau momento. Como uma empresa familiar. Mal comparando, a empresa familiar mal administrada parece um clube de futebol. Uma empresa bem administrada familiar, que se prepara para um IPO, ou que se prepara para uma venda para um grande acionista majoritário, essa empresa familiar é um bom exemplo para os nossos clubes de futebol. Porque é uma empresa que foi criada, que tem o seu papel, mas que não tem uma gestão, não tem uma governança, não tem ESG, não tem um monte de coisa que sozinho talvez aquele dono, o empreendedor não conseguiu. E aí eu acho que é o grande diferencial, o clube ganhar em perspectiva de marca, que é o que interessa para o torcedor. Você pega o Manchester City, você pega o PSG, que tem 1000 defeitos de gestão e podemos aqui discutir, pegaram clubes menores, o Chelsea, clubes de bairro, que tinham a sua importância, como se fosse um Juventus da Moca, vamos dizer assim, ganhou um título
em um dado momento da história e o transforma numa marca global. Isso é possível, isso é viável, e eu vejo que o futebol brasileiro ingressa agora em algo que os europeus começaram na década de 90. O que a gente consegue ver? A gente está vendo caminhos diferentes na SAF, mesmo os ativos que foram vendidos, que constituíram o SAF, não foram os de primeira linha. Mas a gente vê diferenças muito marcantes no desempenho de um Vasco e de um Botafogo, por exemplo, que eram times que estavam basicamente na mesma condição logo antes da SAF. E já dá para notar diferenças de gestão que explicam esses resultados? Dá para notar no nascedouro novamente. Então, por exemplo, o 77 Partners, que é um grupo empresarial que comprou o Vasco da Gama, ele é acionista minoritário no Gênova, acionista minoritário, não estou dizendo que esse seja o motivo, no Sevilha. Já o John Textor, é um gestor que tem Crystal Palace, ações do Crystal Palace, e comprou agora ações do Olympique Lyon. É um cara que conhece. O Ronaldo já tinha testado o modelo no Real Valladolid, trouxe, por exemplo, o Paulo André, que trabalhou com ele no Real Valladolid, para ser a interface com a parte de futebol desse novo Cruzeiro. Então, será que que o mercado financeiro gosta tanto, esse teste de gestão, um pré-IPO, vamos dizer assim, pensando em que fosse como um IPO, você prepara a empresa para uma nova administração a partir do momento, e isso não pode esquecer o futebol. Então, o que eu sempre ouço, porque eu não sou do futebol, eu sou da gestão, de que a preocupação com o futebol é viável, é necessária, e a rentabilidade do negócio depende, inclusive, dos indicadores que você vai dar no futebol. Então, os KPIs, que muitas vezes é muito fácil aplicar no marketing, no comercial, no recursos humanos, e é tão difícil no futebol, é no futebol que você tem que aplicar. Então, às vezes, vamos lá, uma boa categoria de base que a cada ano traga peças, entre aspas, baratas, né? Então, qual é o papel do gestor do departamento amador? Não ser campeão do campeonato. Trazer jogadores que sejam efetivamente uma peça de substituição na hora que você vende um jogador e não perde em desempenho. Então, o Botafogo está investindo, na minha opinião, e foi muito rápido, porque ele sai da miséria, vamos dizer assim, do pior momento da sua vida, de uma dívida monstruosa com uma receita baixíssima, para já um pagamento de dívida lá no início. Então o processo do Textor exigiu, por isso que também saiu tão barato. Ronaldo também pagou um monte de pepino. Então o que eu sinto é que os maus ativos obrigaram a trazer um investidor para uma negociação com credores, para um pagamento de dívida fiscal. Enquanto que se você comprasse um bom ativo, Atlético Paranaense, o próprio Atlético Goianiense, Fortaleza, Ceará, exemplo de clubes que, tudo bem, não são uma potência global, nacional como um Vasco, mas não tem dívida. O Fortaleza apresentou no seu último balanço 36 milhões de dívida para quase 300 milhões de faturamento. E estamos falando de clube de 1 bilhão de dívida. Então, assim, o que eu sinto é que os bons ativos não querem ser vendidos a preço de banana, vamos dizer assim. Então, o Curitiba, que é um bom ativo, mas que não fatura tanto ainda, por que não fatura tanto? Olha o irmão dele, o co-irmão, o Atlético Paranaense, onde foi parar no mesmo mercado. Então, é isso que o administrador também está olhando. Espera um pouquinho. No Grenal, estou no mesmo tamanho. Vamos supor que agora o Cruzeiro perdeu muito, mas o Cruzeiro até liderava, né, em termos de faturamento, até pouco tempo, em relação ao Atlético. Como é que o Curitiba não? Então o Curitiba tem ali um delta, vamos dizer assim, a ser feito, que outros clubes no Brasil talvez não tenham. Então eu vejo muito esse poder descentralizado, mas é óbvio. Um São Paulo, SAF, um Palmeiras, SAF, um Corinthians, que tem um problemão da arena, pode resolver. Se bem pensada, a SAF pode resolver a vida do clube. Por quê? Uma SA traz credibilidade. Uma SA traz investimento, traz ferramentas do mercado financeiro e, por que não, até do mercado de capitais, porque eu sou contra o mercado de ações, porque ele tem se mostrado muito perde-ganha. Porque assim, um time é eliminado, as ações caem. Um time ganha título, as ações sobem. Por que sobe? Porque a receita aumenta. E se a receita aumenta, a expectativa de ganho é maior. Mas pensa um pouquinho, o clube vira uma gangorra, mas o mercado de ações você pode captar facilmente 300, 400, 500 milhões para o clube resolver a vida. Mas o mercado de investimento privado também. Você pode ter uma SAF com investidores variados, que o próprio Atlético Mineiro provou ser possível, porque tem um alinhamento entre esses investidores, né? Os investidores converteram, no caso do Atlético Mineiro, a dívida, estou falando do Ricardo Guimarães BMG, estou falando do Menin MRV, estou falando dos maiores empresários desse país, convertendo a dívida que ele tinha em ações da SAF, e ele faz isso sorrindo por quê? Era o sonho de vida dele ser dono do Atlético. Então, o dono do Itaú é santista, o Abílio Diniz é São Paulino,
e por aí vai. Então tem muito dinheiro que pode ser feito esse modelo americano de atração de investidores para um modelo sólido, porque ninguém entra para perder, ninguém entra para ficar botando dinheiro fora de planejamento. Eu acho que esse modelo corporativo no futebol no Brasil tem muito potencial, porque é diferente de comprar, por exemplo, um time de vôlei, né, um time de futsal. Nós estamos falando do Corinthians, nós estamos falando do São Paulo, do Flamengo. Então, isso que eu acho que eu não consigo entender direito, como é que o Vasco, como é que o próprio Cruzeiro não estão se apresentando como esses modelos de gestão únicos, disruptivos, porque o Botafogo está dando esse show porque está ganhando, que é uma máxima também, que volta à Bolsa de Valores. Aquele clube que foi para a Bolsa e não desempenhar em campo, não vai ter bom desempenho nos papéis? Então acho que essa é a grande pergunta. Não é esse a principal KPI. Ganhar o título é a bonificação, que aumenta a receita, traz patrocínio, mas se você for bem sem ganhar, e aí eu volto ao Manchester United, que está na Bolsa, ele continua fechando o contrato de patrocínio mesmo sem ganhar. Está tomando pau do rival e novos contratos de patrocínio. O faturamento, ainda que tenha diminuído por causa das premiações, segue forte na área de marketing. Então eu vejo que esse é o desafio do homem de marketing no futebol da SAF. Ganhar, aumentar o faturamento, mesmo se o time não for campeão. Você comentou sobre a conversão de dívida. Uma dor que eu sinto, mas eu queria ouvir você que está mais próximo dos clubes e olhando esse número mais de perto, me parece que os clubes negociam mal suas dívidas também. Eles conversam mal com o mercado de capitais e acabam eventualmente tomando aquele endividamento bancário, como se fosse uma pequena empresa que se exponencializa simplesmente porque os juros foram mal negociados, as condições foram mal negociadas. Ao invés de buscar uma debênture ou colocação a mercado da sua dívida, ele espera chegar no limite para negociar seu capital social. Né? Eu volto à questão da empresa familiar. Eu acho a melhor analogia que a gente podia fazer aqui é aquela empresa familiar que perdeu a credibilidade do mercado porque não pagou bem as suas dívidas, então não tem mais os bancos de primeira linha, não consegue ter uma Big Four no seu balanço, não consegue ter, não que hoje a Big Four também está na Berlinda, mas que isso tem seu peso ali na negociação e principalmente a previsibilidade da sua gestão. Por quê? Vamos de novo. O clube demite um técnico. Flamengo, que é o maior modelo de administração. Qual seria a solidez do Flamengo se ele não tivesse demitido lá 15 técnicos? E muitos deles com multas milionárias. Não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido porque o investidor não precisa disso, desses cavalos de pau. Então, pelas ações, o Palmeiras, que manteve o treinador e foi campeão recorrentemente, gastando até menos do que o Flamengo, se mostra um melhor, tentando comparar. Por que isso? Porque os clubes perderam credibilidade. Então, assim, você não consegue atrair também essas ferramentas de gestão mais modernas, mais atrativas, como usar a dívida como alavancador da gestão e não o share, que eu acho que essa é a grande discussão aqui, não é? Porque você está entregando o Botafogo, o Cruzeiro, com milhões de torcedores, com engajamento maior do que qualquer empresa, a um preço de banana, por quê? Está na mesa de negociação com o investidor a dívida. Ele arca. O clube é obrigado a pagar 20% da sua receita anual para bater dívida, que é uma empresa que já nasce com 80%. Enquanto a outra, como eu citei, né, de um Atlético Goianiense, que não dá nem para comparar em termos de tamanho, mas ele está lá com zero dívida, né, ou pequena dívida, uma dívida operacional. Então, eu vejo que a credibilidade sendo atraída para o projeto, por exemplo, eu vejo hoje, se um clube consegue aglutinar os torcedores em meio a um processo em que o clube fique partícipe também, porque o Textor, o que ele conseguiu? Trazer esse modelo em inglês, compro 100% do capital, que é 90% na verdade, mas é 100% do capital votante, eu que decido tudo, ok. Mas ele decidiu sair da liga tal, então automaticamente ele criou um caminho alternativo, vamos dizer assim. São decisões do dono. E isso numa liga tem certa regulação. Por que eu estou falando isso? Palmeiras. O Palmeiras tem um patrocínio inflado da Crefisa, ok. Está sendo campeão por conta disso. Hoje a presidente da Crefisa é presidente do Palmeiras, ok. Na liga da NBA você não pode fazer isso. Porque o Paul Allen, que é um dos caras mais ricos, né, do mercado né, dos americano, comprou o LA Clippers. Ele tem 100 bilhões de patrimônio. Ele não pode colocar o patrimônio dele dentro do LA Clippers, e o LA Clippers não ganha o título. Ganhou o Denver Nuggets, que é de um mercado pequenininho, porque foi mais capaz. Porque isso é um fator importante para as ligas. Essa alternância de times campeões. Então, voltando ao futebol brasileiro, nós não estamos ainda preparados. A maturidade do mercado, da SAF mesmo, é ganhar, ganhar, ganhar. Então, eu acho que quando a gente conseguir que a administração da SA incorpore também no futebol esses KPIs que eu tenho comentado, vai mudar de patamar, porque não vai a demissão de técnico, tem que encontrar, na verdade, um mecanismo que viabilize, óbvio,
às vezes é necessário, mas que viabilize esportivamente o clube, que é o carro-chefe, sem afetar tanto os negócios. Então, por exemplo, você cria uma campanha, vamos montar o Guardiola. Ele é garoto propaganda de todos os clubes que ele participa. Então ele tem que ter um mínimo de 2, 3 anos ali, que tem peças publicitárias, aumenta a venda. Então, parte da receita que ele gera também é importante para o negócio. Então o treinador é o mister, né, que eles falam na Espanha. É um professor mesmo. Então eu acho que a gente também tem que entender que está na hora de ter calma. O Palmeiras mesmo era bicampeão da Libertadores e tinha torcedor pichando o muro. Então isso para o administrador de uma SA é muito complexo. Então dá para a gente neutralizar isso como? Dando sustentabilidade para o negócio fora das 4 linhas. E aí eu volto a esse ponto. A gente está falando de marca, e marca é consistência, né? Então, você pensar num time propõe uma filosofia de jogo, propõe uma mentalidade, uma semelhança, uma coerência. Quando você troca de técnico, a gente viu times que tinham um técnico super defensivo, aí vai lá e contrata um técnico super ofensivo. Você não dá uma característica para o time, isso naturalmente afeta a marca. E outra coisa, eu acho que ter bons gestores de futebol próximos a você, vou dar um exemplo. Pode ser que tenha um estudo, eu não tenho esse estudo, vou dar aqui só uma ideia. Eu vendo os documentários esportivos, me chama a atenção muito o desgaste que rola entre treinador e jogadores. Então, talvez exista, azeda em X tempo. Então, o próprio gestor fala, olha, vamos fazer aqui todo um planejamento para que ele fique nesse período, que é importante para que a gente consolide o trabalho, mas já sabendo que naturalmente pode haver um desgaste, esse jogador, a análise psicológica. Então eu escuto, por exemplo, a seleção feminina foi sem psicólogo, a seleção masculina foi sem psicólogo, mas espera um pouquinho. O que eu mais aprendi nesse mundo do esporte é que quando você chega num nível de alta performance máxima, a diferença está nas pessoas, na mente. Então, por exemplo, treinou igual todo mundo. É capaz, igual todo mundo, vencer pelo poder mental. Então, aonde que o psicólogo não entra? Então, a psicologia, o entendimento de como vai funcionar o grupo no futuro, é parte da gestão. O recursos humanos de um clube de futebol, ele não é um recursos humanos tradicional. Vamos dizer assim, uma indústria se parece um pouquinho mais. Poxa, eu preciso daquele povo chão de fábrica muito motivado, porque eles dão produtividade para o meu negócio. Infelizmente, o robô ainda não tomou conta, né, pensando como gestor. Tem que dar essa motivação, tem que ter esse cuidado humano, tem que se preocupar com o bem-estar da família daquele ser humano que está lá trabalhando como uma máquina, vamos dizer assim, e o jogador é tratado igual. A gente pode fazer várias comparações do mundo da indústria com um futebol. Por quê? A diferença é a produção do conteúdo, que enquanto um está fazendo peças, copos, pratos, carros, o outro está produzindo, né, futebol, mas a produção é humana. Né? Não é uma máquina. Você nunca vai colocar 22 robôs para jogar futebol. O valor é como um artista. Então, o que eu sinto? Quando a gente entender isso, onde você pode fazer a gestão olhando também para a psicologia, tanto do consumidor, óbvio, que é muito fácil. O que motiva um homem a entrar num clube de futebol, ou mesmo ter um negócio na área de entretenimento? É que é um negócio ilimitado. O céu é o limite. Eu digo para você hoje que o que eu estou vendo de patrocínios fora do Brasil, tá? No Brasil também, tá bem ainda anos 90, muita placa de campo, backdrop, patrocínio de camisa. Na Europa, até por limitação. Então as casas de apostas estão trabalhando muito mais no digital, na Europa, porque foi proibido. E aí o dinheiro é canalizado para o quê? Para criação, para ações de ativações inteligentes. Então o patrocínio inteligente, né, que é o Data Driven Sponsorship, ele traz um retorno para o patrocinador muito superior. Então, o que as SAFs podem provar? De que o futebol brasileiro, que tem uma mídia monstruosa, pode se converter num alto poder de consumo, que não é. Então, hoje, o poder de consumo do jovem está muito no time europeu, não no time brasileiro, por um trabalho de branding que eles fizeram. Então, assim, eu acho que chegou a hora também, porque, voltando ao valuation, uma perna importante é o valuation da marca. É onde o Flamengo cresce, é onde o Corinthians cresce, é onde o Grêmio cresce. Onde perde, muitas vezes, é no ativo, é na dívida. A dívida dos clubes, tirando a parte fiscal, que é Profut, que de alguma maneira está sendo paga, ou deveria estar sendo paga, a dívida bancária para alavancar o financiamento da gestão é o gargalo hoje, porque os clubes fecham com 30, 40, 50 milhões de juro bancário ano, que era um dinheiro que podia estar dentro da operação, bastava ele ter utilizado os recursos que entram para abater dívida e colocar, né, para rodar um modelo de negócio mais sustentável. Isso aqui é a história das empresas que não têm capital de giro, que ficam se endividando e acabam dando para os bancos mais do que para o próprio negócio. Então, o que eu sinto? Esse é o modelo que a SAF tem que mudar.
e não está mudando na prática, porque nem todas as SAFs iniciaram em céu de brigadeiro, né? Muitas SAFs iniciaram no pior momento financeiro. No pior momento. Muito bem, estamos batendo esse papo maravilhoso aqui com a Amir Somogyi sobre futebol como negócio, sobre esporte como negócio, nesse princípio aqui do programa Você com Dinheiro, de trazer os temas que estão em voga ali na Faria Lima para você, investidor e telespectador da BMC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Amir Somogyi, sobre o diretor da Sports Value, sobre o futebol como negócio, sobre a SAF, sobre um pouquinho de clube empresa, mas sobretudo como olhar business a partir desse esporte tão querido no Brasil e que tem movimentado o mercado financeiro com aquisições, com investidas, com intermediários brigando pela participação nesse mercado. A gente terminou o bloco anterior conversando de ligas e a gente conversou também sobre a ida do Ronaldo para o Cruzeiro, e uma das dificuldades que ele relata ter encontrado, por exemplo, na Liga Americana, é a restrição, o modelo de ser uma liga fechada e que para você entrar na liga você precisa comprar comprar a sua cadeira, né, ser sócio da liga. Isso traria um problema de competitividade das ligas de acesso, né? Aqui no Brasil a gente tem os principais campeonatos coordenados pela CBF.
que isso traz de diferenças e será que a gente caminha no Brasil para a constituição de campeonatos através de ligas também? Olha, já existem algumas ligas, você tem a NBB no basquete, no futsal você tem também, mas não é futebol. Então acho que enquanto não tiver no futebol a gente não acredita que é possível, mas nós já temos um modelo igualzinho ao americano nos esportes tradicionais olímpicos. Agora, o que acontece? O modelo de liga ele obriga a um pensamento que os clubes brasileiros não têm. E que até a sociedade brasileira vem perdendo, que é essa visão de coletivo. Então, por exemplo, se você tem uma liga e tem o Goiás lá e o Flamengo, eles valem igual na negociação, não só na TV, política. Vamos fazer uma pré-temporada no país tal. Esse tipo de decisão. Como vai ser a justiça desportiva? O doping, a arbitragem, todos os temas inerentes à operação do negócio passam por uma decisão colegiada. Então, 1/20 é o poder que cada clube tem numa liga de 20. Então, se é 40, Série A e Série B que é o ideal. Então, por exemplo, a Liga Inglesa é uma das únicas ligas lá na Europa em que tem duas empresas, a Premier League para a primeira divisão e a Championship para a segunda divisão. Na Espanha são 40 clubes, na Alemanha são 36 clubes, que são 18 de primeira e 18 de segunda. Então, esse modelo de rebaixamento e ascensão é bom para o futebol. Mas a NBA e a NFL, que são as mais ricas do mundo, faturam mais que as ligas de futebol, que dá para ter um modelo desse, porque é um modelo de negócio, mais que um modelo esportivo. Então, mais importante do que simplesmente pensar o esporte, eles pensam o negócio. Então, mecanismos para que times menores sejam campeões. Então, para o Goiás ser campeão, para o Criciúma, para o Juventude, não apenas para o Flamengo e para o Palmeiras. Então, mecanismos que deem segurança jurídica para o investidor, mecanismos que dão possibilidade para que o todo cresça. Então, quando você olha a pirâmide do faturamento, às vezes você vai ter um clube mais rico, por exemplo, no Brasil, do que na MLS. Mas no valuation a gente toma um pau. Por quê? Lá é muito mais rico. Então, por exemplo, o Inter Miami, que é o time da moda agora por causa do Messi, ele valia 585 milhões de dólares. Nasceu ontem, fez uma construção de estádio, investimento em jogadores, tem as receitas que são mais baixas que a do Flamengo, mas ele já vale praticamente o Flamengo. Agora estou falando que ele vale 1,5 bilhão por causa do Messi. Porque ele vai dobrar de faturamento com toda aquela estrutura que ele já tinha. Então, um time que nasceu ontem e que nunca foi campeão. Então, esse modelo, franquia americana, talvez quebre um pouco esse modelo esportivo, futebolístico, onde um time pequeno que não tem dinheiro não pode ascender, mas traz o investidor para esse clube pequeno poder ter a mesma dimensão do clube grande. Então eu não concordo com o futebol, eu acho que tem que ter primeira divisão, tem que ter segunda divisão, mas eu estudei muito. Então o Toronto Raptors, que era um time de Canadá, foi campeão. Agora você tem o Denver Nuggets, foi campeão. Você tem, por exemplo, o Dallas Cowboys, que é o Flamengo lá da NFL, não consegue chegar no Super Bowl. Faz coisas erradas, embora tenha mais dinheiro. Então outros são mais eficientes na gestão dos recursos. Então eu acho legal porque o controle salarial, o teto, né, de salário somado ao equilíbrio da TV, mais o draft, que é os times menores têm direito à escolha dos jogadores que vêm da universidade, permite que esse modelo de negócio se sustente. No futebol, por exemplo, que tem mais dinheiro também constrói o melhor CT e capta melhor o jogador. Então, o time que captar melhor o jogador também vai ser beneficiado lá com desempenho até na venda desse atleta. Então, eu vejo também que o futebol tem suas nuances. A gente tem que beber na fonte, encontrar o melhor modelo, mas eu acho que o modelo de franquia que existe no futsal, que existe no futebol, é um modelo garantidor de perenidade para a gestão. Então eu vejo muito para o futebol brasileiro um modelo de liga que não tem a fragmentação como está acontecendo hoje, não faz sentido já nascer fragmentado, 2 fundos de investimento, 2 bancos, clubes brigando. Eu até falei numa live que a presidente do Palmeiras é tão rica, fecha um hotel, junta os 40 clubes, faz um documento, faz eles assinarem e cria a primeira e a segunda divisão da Liga Brasileira, porque a partir daí nós estamos falando num potencial que bem estruturado é o dobro do que está sendo negociado hoje. E não dá para a CBF organizar essa casa? Eu digo que a CBF ela é duplamente culpada. Porque a CBF ela detém o poder. Então vamos lá. Ainda que a CBF não tenha criado uma liga, ou que os clubes, independentemente da CBF, tenham criado essa liga, a CBF é a organizadora da competição. Então essa competição que poderia valer o dobro, tem um culpado que não vale o dobro. É a própria CBF. Então, na minha opinião, a CBF tinha que separar os clubes das federações. O calendário precisa mudar. Os estudos de esportes velho dizem, e isso é um problema, politicamente falando, porque a CBF não tem como arcar
com esse peso político, mas os estaduais, eles diminuem o mercado brasileiro de futebol em 35% no mínimo. Por que você fala isso, Amir? Pega qualquer balancete gerencial de clube. Janeiro, fevereiro, março e abril, déficit. Maio em diante, superávit. Porque o dinheiro da TV do Brasileirão é muito maior do que do estadual, especialmente quando você sai de São Paulo. Então há um descasamento de caixa que não faz sentido. Pega uma empresa numa bolsa. Olha, investidor, de janeiro a abril vai ser ruim, de maio, não, vou vender meus papéis e compro em maio. Então, beleza, é isso. Então é isso que você quer para o seu negócio? Então, pensando no mercado financeiro não faz sentido. Então, o nosso cálculo é, mudou o calendário, porque assim, faz a liga, muda o calendário. Porque fazer a liga esperando os estaduais terminarem não faz sentido. Então, o que os bancos, BMG e XP, que estão cada um de um lado, o BTG, desculpa, e o XP, que estão cada um de um lado, deveriam fazer é discutir com a indústria do futebol que as mudanças que vão ocorrer são tão maiores do que a briga política que não faz sentido a gente discutir agora o direito de televisão. Por quê? Dou um exemplo. Na Premier League, 47% do dinheiro da TV vem da Inglaterra, 53% vem do mercado internacional. Brasil, menos de 1%. Então, se a gente só falar das receitas novas, que a União, pacotes internacionais, exposição em noticiários, porque assim, o futebol brasileiro nunca se vendeu, porque a CBF não deixou. Porque a CBF sempre deixou na seleção todo o benefício. Então ela ganha mais de 560 milhões por ano em patrocínios. Nenhum clube brasileiro fatura 560. Mas a Liga poderia faturar bilhões e dividiria esses patrocínios com os clubes. Então a Champions League é assim, a NFL é assim, a Premier League é assim, o futebol brasileiro não é. Então eu sinto que essa fragmentação atual enfraquece. Qualquer um sabe que fragmentados somos fracos, unidos somos fortes. Então, se os clubes entenderem isso, e não tem mais liga forte, não tem mais Libra, teria o quê? Uma liga administrada pelos clubes, com capacidade gerencial para unir os interesses e entender que, por exemplo, equilíbrio se faz com regras. Então, vamos dar um exemplo. Hoje o Flamengo não abre mão, mas o Flamengo não gostaria de uma receita internacional? E essa receita internacional pode dobrar o tamanho do mercado. Então, na nossa análise, um bom trabalho com o calendário é 4 bi de receitas novas em 5 anos. Com a Liga, esse número chega a 7 bi. Nós estamos falando de um mercado que hoje os top 20 clubes faturam 7 bi e meio com tudo. Venda de atletas, televisão, patrocínio. Sem a venda de atletas, 6,1 bi. Hoje, com 30% a menos, 35% a menos por conta dos estaduais. Essa mudança... Só essa mudança aumentaria brutalmente o impacto, porque você só vai ter jogo no final de semana da Série A e da Série B. Não tem mais esse jogo segundo, porque o cara de segunda fala, não vou. Fim de semana ele se planeja. Então o orçamento do torcedor vai estar muito mais trabalhado para os clubes, direcionado para os clubes. O patrocinador sabe que eu faço estudos para os patrocinadores, está lá. O campeonato de mata-mata ele começa muito bom para o patrocinador, tá? E despenca o retorno de mídia. Por quê? Porque são poucos jogos. São poucos beneficiados. O Santa Cruz acabou de ser eliminado da Série D, está sem jogar até o ano que vem. O Vasco foi eliminado do Carioca, ficou meses, um mês e tanto sem jogar até começar o Brasileirão. Então, não faz sentido. Na hora que você arruma isso, que é uma questão de produção, né? Produção de conteúdo anual, com alto valor agregado, com internacionalização. Aí você vai vender. Eu chamaria o Venture Capitalist daqui a 3 anos. Mas vem cá, vou me organizar aqui e volto daqui a 3 anos. E acabou. Você vai vender, hoje nós estamos vendendo, os caras falam 2 bi, um número, né? Um número mágico. 2 bi, né, que eles querem vender para distribuir entre os clubes, é pouco. Se a gente está discutindo tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Então, mas não tem condições políticas, vamos voltar à questão do Cruzeiro. Se o futebol brasileiro chegou num ponto que não tem condições, talvez será bom. Mas o clube está vendendo, e um dos grupos, eu descobri, eu até publiquei no Twitter, deu uma baita repercussão, que tem comissão para o XP, Live Mode, que estão envolvidas lá na negociação, uma parte do ativo que você vendeu por 50 anos vai cair na conta de uma XP, não faz sentido. Então é melhor não pagar essa comissão agora, deixa quieto, vamos construir esse ativo. O Flamengo é isso. O Flamengo, se fosse vendido na época lá do início do projeto, não valia os 4 bi que vale hoje. 4 bi sem estádio. Só pela marca, só pela boa gestão. Então, quando a gente fala em 4 bilhões de reais, se você faz um IPO, você levanta mais do que isso. Quer dizer, óbvio, o valuation. Por quê? Porque as regras vão ser tão sólidas para um clube que nessa bagunça vale 4 bi, vai valer 8 bi. Então, quem conhece de mercado financeiro fala, o clube que puder segurar hoje, se organizar e até fazer uma recuperação judicial,
bateu o Curitiba como exemplo. O Curitiba é um clube que não vale 1,3 bi, que é o ventilado como valuation, o meu próprio valuation não chega, mas eu também não tenho o valor da matrícula do estádio, eu uso o que está no balanço, que é subavaliado, então ele vale. Hoje, um estádio pode incorporar 850 milhões no ativo. No mínimo. O Real Madrid, por exemplo, está fazendo a reforma do Bernabéu, ele vai aumentar o patrimônio dele de 500 para 800 para 900 milhões de euros. Assim. Ah, mas está pagando a dívida. Não, aí ele vendeu 20% do direito televisivo para uma empresa americana, e aí ele pegou esse dinheiro e aportou todo na reforma do Bernabéu, pensando na receita futura, que acabou de chegar num valor de 843 milhões com o estádio em reformas. Então é óbvio que esse faturamento vai sair para 1 bi operacionalmente. Então, sem venda de jogador. Eu acho que esse é o aprendizado que os clubes brasileiros teriam que ter de como eu faço para melhorar a minha receita recorrente e que aí sim, com uma receita recorrente cada vez mais forte, eu vou ter um valuation muito mais potente do que um voo de galinha num dado momento porque vendi um jogador. Quanto a receita mais forte, a gente conversou de liga, mas um outro aparato que as ligas americanas têm muito forte é a extração de valor para fora das 4 linhas. Né? E aí a gente tem aqui, o futebol muitas vezes subutiliza dessa estrutura, não só no Brasil, mesmo em outras ligas já mais estruturadas, times com melhor qualidade de gestão, falta um pouco de usar bem esses canais de receita. Quais canais a gente pode vislumbrar aqui para o Brasil para a gente ganhar essa receita operacional que a gente pode começar a colocar em prática e quais são os caminhos aí para isso começar a destravar valor? Eu vejo vários motivos para que isso aconteça. Então você tem vários exemplos de que os clubes estão orientados mais ao negócio simplesmente do que ao futebol. Então o departamento de marketing financeiro começa a ter mais peso nas decisões do futebol, inclusive, nos KPIs que vão ser aplicados, mas principalmente pelo entendimento do futebol de que isso é parte integrante do negócio. Então eu sou, que nem por exemplo no mundo do entretenimento, ou as grandes empresas de entretenimento que mais cresceram é porque junto com essa magia, com esse intangível, vamos dizer assim, tem um processo, tem uma gestão financeira, tem uma gestão corporativa, e isso é o aprendizado que a SAF vai trazer. Que às vezes o clube campeão, porque durante muito tempo o Cruzeiro mesmo, Corinthians, sendo campeão, devendo, não pagando, não recolhendo impostos. Aí vem Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza. O Fortaleza, hoje, está na frente do Santos. No ranking de competitividade, endividamento, receita. Você fala, como é que pode? Pode, por quê? A administração permite isso. Várias empresas, se você olhar no mercado financeiro, é muito comum. Empresas menores, mais rentáveis, mais lucrativas, menos burocráticas, mais eficientes. Vários rankings. De seguros é muito comum, né? Uma empresa, às vezes, ela fatura muito menos e ela é mais lucrativa porque ela tem um processo de gestão, porque ela tem uma decisão ali, de tomar decisão que faz uma diferença. Então, eu acho que o futebol vai entrar nessa era, mas, de novo, eu falo para os meus amigos, né, e mesmo no marketing esportivo, nem todo mundo nasceu para ser Heineken. Aí você espera que o líder faça, então está faltando esse líder. Quem é o nosso modelo de SAF hoje? Nós não temos. Nós efetivamente não temos. Então, eu falo muito sobre o modelo alemão, que tem aquele modelo Bayern de Munique, que não abriu o capital principal, é o modelo chamado 50+1, e do outro lado você tem o Manchester City, que é de um sheik árabe, que são modelos antagônicos. Os dois modelos são bons modelos, né? Cada um à sua maneira. Então nós temos esse grupo lá no Bahia. Mas o Bahia, por exemplo, é um exemplo de clube no Brasil. Aí você tem o Vasco, que tem um outro modelo. Então eu acho que esses modelos internacionais que estão chegando estão dominando hoje uma narrativa, sem que o torcedor mesmo entenda que para o clube dele talvez o modelo do Bayern de Munique seja melhor, já que ele vai ter a participação em decisões estratégicas. Ou, pelo menos, uma sensação de pertencimento maior do que simplesmente torcer para um time de um magnata. Então, essa discussão eu gosto, porque eu acho que dá para analisar cada modelo em separado e o clube escolher o seu. Então o Flamengo, por exemplo, não quer virar SAF por questões tributárias, porque ele está isento de um monte de tributos que a SAF obriga. Mas por outro lado ele não pode usar os mecanismos. Como ele vai destravar a questão do estádio? Como ele vai fazer a internacionalização? Com que dinheiro? Ele tem um custo com futebol de 700 milhões. Ele é um monstro de 1,3 bi de faturamento, que ele tem ainda um clube social, ele tem, né, outras questões ainda para sanar a dívida, que é pequena, mas tem.
ele está usando para pagar, por exemplo, um dinheiro que ele podia investir na internacionalização no Profut. Ele não deve nada, mas ele também não pode usar esse recurso, que é alto, para, por exemplo, investir no marketing. Então, isso que eu acho interessante. Então, os clubes estão sempre meio que com o pires na mão. Eu acho que o passo que tem que ser dado agora é a mudança de estruturação do negócio. Então, a Liga provou. Pega a NBA no Brasil, podemos falar isso claramente. Enquanto os clubes estão sofrendo aí para fechar com patrocínios legais, ficam só na mão dos bets, ou de um banco, vamos dizer assim, quando muito, por uma negociação ali que tem dívida no meio, que o BMG entrou em muito clube também porque tem muita dívida, então ele acaba indo ajudar o clube devedor para que ele não que ele tenha oxigênio para pagar o que ele deve, vamos dizer assim. Enquanto isso, você pode ter marcas muito mais criativas, muito mais rentáveis. Pega o caso, por exemplo, do Spotify no Barça. É uma empresa digital. Chegou no Barça e perguntou: quantos clientes você tem? Não, eu tenho 300 milhões de CPFs? Ah, não, eu tenho 300 milhões de fãs nas redes sociais. Não, eu tenho 400 milhões de clientes. E hoje eu vejo as ativações do Spotify estão todas convergindo para onde? Para o aplicativo dele. Ele usa os jogadores do Barça, ele usa o patrocínio para levar negócios para dentro da sua plataforma digital. Então esse aprendizado é algo que a NBA já sabe. Tem Subway, tem Hellmann's, tem 1000 marcas que não estão no futebol e estão na NBA, mas o Brasil, o país do basquete, está se transformando. Em termos de mídia, a NBA construiu um império de consumidores da marca. Ainda que não joguem basquete, mas é óbvio que muitos deles vão virar jogadores de basquete, prática. Isso acaba acontecendo. Então vai afetar na pênalti, na top. Então essa é a magia da indústria do esporte. Eu acho que os clubes entendendo que eles vão ajudar a Nike a vender tênis, sim, que vão ajudar uma outra marca a vender sei lá o quê, abrir conta, a vender refrigerante, é o papel do clube. Então o clube tem 2 clientes. O fã, o usuário da marca, e aquele que aporta recursos para usar a marca como plataforma de comunicação. Eles são como a Disney. É isso. Como uma Amazon, um pouco de varejo com um pouco de entretenimento. Isso é mágico. Só que só uma boa administração consegue extrair o máximo de uma Disney. Ou extrair o máximo de uma Amazon. Porque eu vejo o balanço da Amazon, eu estudo muito a Amazon para entender o seguinte. Hoje a Amazon construiu um império, que é o seu site, que são os seus canais de vendas diretos. Perfeito. E também o marketplace, que ela fatura 80, 100 bi por ano. 100 bi de dólares numa receita que ela produz através do quê? Do marketplace que ela criou. Quem não quer o marketplace da Amazon, mundialmente falando? E quando ela construiu o Prime Video, ela já vislumbrava isso. Novas linhas de receita, porque eu não posso viver na minha bolha, porque não é só o meu negócio principal, ainda que ele seja o mais importante. Existem novas fontes de renda a serem geradas. Então, hoje, uma empresa de 400 bi, que tem 100 bi vindo do seu marketplace, que foi construído. Então, isso é tão óbvio, Amir, todas fazem. Mas o clube é o marketplace e não fez. Então, de novo, quero vender camisa de clube de futebol? Não. Se o cara estiver comprando um chip para celular, pode ser através do clube. Se ele vai comprar, abrir uma conta bancária, ou fazer uma transação, ou comprar uma camiseta, de qualquer tema, não do futebol, o clube tem que entender que não é só venda de camisa. Ele vende 1 por ano, vende 2 por ano, 3 por ano. E o ano tem 365 dias para serem desfrutados pelo torcedor. Então, esse excesso de betting também me incomoda, porque o que o torcedor brasileiro não está percebendo? 1/3 dos brasileiros maiores de idade apostam. Então, aquela mensagem está sendo perdida para 70% dos brasileiros. Não faz sentido. Então, tem que ter novos patrocínios, tem que ter uma qualificação melhor do marketing, e isso eu acho que as SAs, as SAFs, podem trazer. Hoje, qual é a maior fonte de patrocínio no futebol hoje? Hoje, as receitas dos clubes sempre foram essas, não estão mudando, mas tem uma dinâmica que está mudando. Então, inicialmente, lá atrás, nos primórdios, que não tinha televisão pagando muito, e não tinha patrocínio, a receita era bilheteria e sócios. Lá fora, que no Brasil praticamente não existiu esse movimento. Sempre foi a TV em primeiro lugar e a venda de jogadores. Então a venda de jogador e TV ficavam alternando. Como na Europa a venda de atleta não é considerada receita operacional, ela nunca foi tratada assim. Mas na América Latina, que é exportadora de atletas, ela é tratada como uma fonte importante. E aí veio o patrocínio. Então o patrocínio hoje é a 3ª fonte de renda. E os sócios, sendo do clube social e sendo sócio torcedor, a 4ª, e a bilheteria a 5ª. O que acontece? No marketing houve uma dinâmica nova. Então você tinha durante muito tempo receita de patrocínio como única fonte de renda. Hoje os licenciamentos para alguns clubes começam a fazer a diferença. Então receitas diretas com o torcedor, por exemplo, que eles chamam de direct to consumer. Ao invés de você vender um patrocínio,
você pode vender um produto direto para o consumidor como se fosse um varejo. E aí eu fico com 30%, 40% de lucratividade. Ou eu vou vender a camisa oficial com 8% de royalties. Isso é o que eu chamo da receita de licenciamento. Escolinhas, onde você vende o licenciamento para que aquela marca seja utilizada naquele empreendimento. Então isso é licenciamento. Isso é pequeno ainda no Brasil, mas nos Estados Unidos representa o mesmo que o patrocínio. Então essa dinâmica comercial, ela é muito importante para os clubes. Porque, por exemplo, a escolinha está gerando uma receita diária que o time depende da exposição do jogo para acontecer. Ou a venda direta de um produto collab com um rapper, independente da questão, por exemplo, do jogo. Então essa desassociação com o jogo, quanto maior for, que é o caso da NBA no Brasil. Nunca teve um jogo da NBA oficial no Brasil e a NBA está faturando. O Brasil só perde hoje Estados Unidos, China, Brasil. Aí eu faço a conta. Estados Unidos é o principal, é o carro-chefe, ok. China, $1 bilhão. A China gera $1 bilhão por ano para a NBA. O Brasil é o terceiro. Então, onde é que está o Brasil? Eu não sei. Não há dados. Mas o que tem de varejo da NBA, eu acabei de voltar de Gramado. Vou dizer que eu fui para Porto Alegre Gramado com a minha família. Muita gente iria para Gramado para ir lá no Slowland. Eu fui. Mas eu gostei mesmo de ir no NBA Park, que está lá também. E tem o da NASA também. Então, o Brasil é um celeiro de entretenimento. Como é que os clubes... Eu saí do NBA Park pensando o seguinte, eu amo NBA. Então lá, o Chicago Bulls, o Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, para mim, são marcas de valor. Mas para grande parte dos brasileiros que amam Flamengo, Corinthians, Palmeiras, isso não tem valor. Agora imagina uma Corinthians Park, ao lado da loja. Então, por exemplo, o que eu deixei na loja foi maior do que eu deixei nos ingressos. Muito maior. Por quê? O dia inteiro de NBA. Disney, né? O dia inteiro de NBA Park. Fantástico. Você se sente um atleta. Na verdade, qual que é o lance do NBA? Não é montanha-russa, não. Você entra na quadra da NBA com as luzes, com a música. Você faz os testes de velocidade. Imagina você no futebol, no seu time. Então, e desembocando aonde? Na loja, que vai ter produtos. Eu não comprei a camisa do Lakers. Eu comprei o tênis do LeBron, que eu estava lá, empolgado, compra por impulso, entendeu? Então, o que eu sinto? Você não precisa se preocupar. Fazendo o seu trabalho direito, de entretenimento, as vendas vêm, e aí qual é o grande desafio do clube? É SAF. Nunca tivemos o clube como apoiador dos patrocinadores. Então, o patrocinador nunca teve o apoio institucional num clube, numa ação, onde um post bem postado do clube, 1 milhão de curtidas, ali está feita a venda. Ali está feita a venda. E quando você faz publi editorial, o impacto é pequeno. Então o que eu sinto? Essa mudança tem que partir por parte do marketing dos clubes. Dá para fazer uma revolução de marketing esportivo, onde a receita de marketing passe venda de atletas. Isso está acontecendo naturalmente. Por exemplo, nos meus estudos, venda de atletas em 2022, 1,4 para 1,5 bi quase. O marketing, 1,2 bi. Peraí, mas há pouco tempo era 800. Enquanto o venda de atleta sempre foi 1,3, 1,4. Então o que tem de acontecer? Quando o marketing for 2 bi, não vai precisar vender tanto atleta. E esse é o desafio do gestor. Vai vender o Vini Júnior se tiver uma proposta mirabolante. Agora pensa o Vini Júnior. O dinheiro que ele está rendendo para o Real Madrid em venda de camisa, em títulos. O Flamengo vendeu quando estava 3-1. Não estava 5-1. Vendeu barato. Naquele momento valia muito, mas não vale. Vender um garoto de 17 anos no 3-1... Ou agora que vale 5 mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Agora nós sabemos. Quanto valem esses garotos? De verdade. Então, Rodrigo para o Santos, só para fechar essas análises cruzadas. O Santos abriu mão de um Rodrigo que é um baita jogador, 200 milhões de reais entrou. Naquele ano, porque mandou embora treinador, porque tinha aquela fluxo de gestão, o dinheiro foi todo dragado. Sabe o que aconteceu com o Santos no período que teve a maior venda da história, mais que o Robinho lá para o Real Madrid? Triplicou as contingências trabalhistas. Não faz o menor sentido. Então, existe uma bocarra de má gestão levando todo esse dinheiro que era para estar na construção de um negócio saudável. Maravilha, Amir. Muito obrigado por essa aula aqui, muito obrigado pelo bate-papo. E quem quiser continuar acompanhando suas análises, por onde pode encontrar? A Esportes Velho tem um site, que é esportesvelho.com.br. Lá tem todos os nossos estudos do Valuation, que já estamos indo para a 4ª edição. O estudo financeiro dos clubes, que tem a base de dados mais antiga, desde 2003. Desde que os clubes começaram a publicar os balanços, nós temos análises. E nas redes sociais, Instagram Esportes Velho, no meu LinkedIn mesmo, Amir Somoji, no meu Twitter, Amir Somoji, da Esportes Velho também.
tem bastante material disponível lá para o pessoal assim, entender um pouco melhor a dinâmica da indústria do esporte. Maravilha, muito obrigado, Amir. Muito obrigado, Esportes Velho, por ceder aqui a participação do Amir. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News e investidor, pela sua companhia e pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima, nesse mesmo horário. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News, informação que gera valor.